Olá, boa tarde, começando ao vivo aqui pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 21 e para você que nos acompanha por todo o mundo através da internet, o nosso site tvcapitalgoiania.com, mais uma edição do Jornal Argumento. Começo de ano, né? É momento da gente pensar nos filhos, pensarmos em nos formar, seguir carreira. E o assunto que pauta sempre o começo do ano é a educação. Atendendo ao nosso convite de forma muito gentil, sempre foi assim, professora Neide Aparecida, secretária municipal de educação, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada pelo convite, quero cumprimentar todos os telespectadores, mais uma vez cumprimentar você, André, agradecer pela oportunidade de nós estarmos sempre aqui colocando o que vem ocorrendo na Secretaria Municipal de Educação, na Educação Municipal de Goiânia. Um assunto que nunca esgota, Goiânia, ela na educação infantil, ela é uma das referências para o Brasil. Então, há uma tendência natural que se procure serviços de qualidade. Como é que a Secretaria está se preparando aí para esse volume que deve aumentar de alunos que devem ingressar, principalmente CIMEIs e até mesmo de outros municípios que estão chegando em Goiânia? Como é que a Secretaria está se preparando, já que posso chamar a senhora de vice-prefeita, né? Porque a Secretaria de Educação são mais de 140 mil pessoas, mais do que o município. Como é que estão os preparativos para o início do ano letivo? Nós já iniciamos ontem o telematrícula para a educação infantil, portanto, as famílias podem ligar no 156 ou através da internet, aquelas que tiverem acesso, entrar no site da Prefeitura, no www.goiania.gov.br e solicitar uma vaga nos nossos centros municipais de educação infantil para as suas crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, que nós estamos oferecendo agora, neste ano, cerca de 5.400 vagas para a educação infantil. Nós estamos com cerca de 4.000 que são as crianças que já foram para a educação fundamental, e cerca de 1.400 que são novas instituições que nós construímos, que estão sendo abertas agora, ou novos convênios que nós fizemos. Nós temos também vários convênios com instituições filantrópicas, que são também instituições muito bem aceitas, muito eficazes, que as crianças ficam da mesma forma que nos nossos CIMEIs, as crianças ficam 10 horas por dia, as crianças recebem uma alimentação balanceada, são 5 refeições por dia, nós temos nutricionistas que oferecem esse cardápio. Nós estamos oferecendo um uniforme completo para essas crianças, inclusive com tênis, que será distribuído agora no início deste ano para todas as crianças, tanto da educação infantil quanto da educação fundamental. Nós também, André, no ano passado, fizemos uma série de manutenção nas escolas. No final do ano, nós repassamos para a própria escola, para a própria instituição, para as escolas e para os CIMEIs, para a diretora, para que ela definisse o que era mais urgente, mais emergente que tinha que fazer do ponto de vista da manutenção daquela instituição, e foi repassado uma verba para a própria instituição fazer pequenas reformas, pintura, manutenção, arrumar uma calçada, arrumar uma parte elétrica. Além do que, nós estamos também já desde novembro com a empresa que foi licitada e que está fazendo a reforma das instituições. Nós temos muitas instituições novas, escola padrão, que são muito boas, mas nós temos também, Goiânia tem 80 anos, né? Sim. Lógico que nós temos também muitas instituições que são precárias e que precisam de uma manutenção constante. Então, desde novembro, nós temos uma empresa
que já montou 2 equipes por cada região. Nós dividimos Goiânia em 5 unidades, né, unidades regionais, e temos essas equipes, além das equipes da CEMOB, das equipes da Comurg, que estão aproveitando esse período aí de recesso para fazer manutenção e pequenas reformas nas escolas. Quando o serviço é de qualidade, a tendência é que haja uma procura maior. E há também uma demanda reprimida nos municípios próximos a Goiânia. Então é comum a gente ouvir as pessoas dizendo que querem uma vaga numa escola, num CEMEI, mas têm dificuldades para obter essas vagas. E aí falam que o serviço de educação em Goiânia, ele não atende a essa demanda. Está se pensando nessa possibilidade, ou seja, pelo fato da Secretaria de Educação ela ter um projeto muito bem elaborado e oferecer o serviço, como a senhora está dizendo, há uma demanda muito grande. Essas pessoas que não conseguem ter acesso a essas vagas, e aí a imprensa noticia que há falta vaga nas escolas e nos CIMEIs. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Nas escolas, nós temos salas de aula suficientes para atender toda a demanda, toda a procura, né, das crianças acima de 6 anos de idade, de 6 a 14 anos. Nós temos vagas suficientes na educação fundamental. O que às vezes ocorre, André, é que a família quer determinada instituição. Aqui tem uma escola de tempo integral, eu quero pôr minha criança na escola de tempo integral. De preferência do lado da minha casa. Aí às vezes ela não consegue naquela instituição que é sua preferência primeira. Né? Felizmente hoje, como eu já disse, nós temos 156, porque as pessoas não precisam mais ficar em fila, não adianta ir na secretaria ou na própria instituição. É através de 156, uma ligação gratuita, 24 horas por dia, que as pessoas vão conseguir a vaga para suas crianças. Na educação infantil, como de resto no Brasil inteiro, não é só Goiânia, todas as médias e grandes cidades do país têm ainda um déficit no atendimento da educação infantil. As famílias estão procurando cada vez mais a educação infantil, e é correto, porque elas vão percebendo a importância da criança passar pela educação infantil. A criança que faz aí a pré-escola, né, a criança de 4, 5 anos, é muito importante que ela passe pela pré-escola. Ela chega aos 6 anos de idade, no primeiro ano da educação fundamental, muito mais preparada do que aquelas que não passam pela educação infantil. Então, as famílias têm toda a razão de procurar. Goiânia tem aumentado e muito o número de vagas para a educação infantil. Desde 2004, portanto, há 10 anos atrás, nós tínhamos em Goiânia 4.200 vagas para a educação infantil. Hoje nós temos aí mais de 23 mil vagas na educação infantil. E estive ontem em Brasília, nós já definimos com o Ministério da Educação, com a empresa que ganhou a licitação para o estado de Goiás. Nós vamos começar a partir de abril, nós estamos nesse mês de fevereiro e março para fazer a terraplanagem do terreno, para fazer a ligação de água, de luz, para a empresa dar o seu aceite, montar o seu canteiro de obras, e a partir de abril nós vamos começar 4 CIMEIs por mês. Né? Já está licitado, já está definido o preço, quem vai fazer, qual que é o modelo, está tudo prontinho. Então nós vamos de abril a junho começar a construção, 4 por mês. Então até no final do ano nós teremos aí de 12 a 14 CIMEIs. Já há um cronograma dos bairros? Já há um cronograma, já estão definidos. Na verdade, a Secretaria de Educação inscreveu todos os CIMEIs no governo federal, né, no sistema do governo federal, e assim que foi inscrevendo, eles foram definindo quais seriam os primeiros a serem construídos. Não passou nem pela Secretaria essa definição do cronograma. O que nós definimos ontem em Brasília é que serão 4, né, por mês. Eles vão começar a cada 15 dias 2 CIMEIs em Goiânia, né, numa nova modalidade de construção, que eles estão chamando de modalidade inovadora, que de 4 a 6 meses esse CIMEI fica pronto. É uma construção muito boa, já testada pelo Inmetro, do ponto de vista
climatológico, aquela instituição não é uma instituição que fica muito quente no tempo do calor e muito frio quando o tempo está mais tranquilo, mais frio. Então, é uma construção, uma nova modalidade de construção que o Ministério da Educação está fazendo e que nós teremos em Goiânia. Já inscrito nós temos 37, mas neste primeiro semestre nós vamos iniciar de 12 a 14 dessas nova construção. Além disso, nós temos já outras 9 que estão em construção, que a gente vem numa batalha grande já há muito tempo, era para terem sido inauguradas no final do ano passado, a empresa atrasou o cronograma, nós estamos em cima, mas estes 9 também, no decorrer desse semestre, estarão prontos. Então, nós temos uma previsão, André, além de a gente estar oferecendo 5.400 novas vagas, são novas matrículas para este início de ano, nós temos uma previsão de, ao longo deste ano letivo, aumentar em mais de 3.000, outras mais de 3.000 vagas para a educação infantil. Então, há um compromisso do prefeito Paulo Garcia de estar atendendo essa demanda por vagas o mais rápido possível. E se a gente tivesse optado, como várias cidades do Brasil fizeram, por ter uma educação infantil de meio período, né, com 4 horas e meia por dia, ou seja, nós teríamos 2 turnos, né? O turno da manhã e o turno da tarde, nós já estaríamos atendendo praticamente toda a demanda. Mas Goiânia optou, acho que de forma correta, em ficar com a criança 10 horas por dia. Essa criança permanece na instituição por 10 horas, entra 7h30 até 5h30 da tarde. Essa criança, ela recebe 5 refeições, logo que ela entra, ela recebe o café da manhã, ela recebe um outro lanchinho no meio da manhã, recebe o almoço, recebe um lanche à tarde, recebe o jantar. Então, foi essa proposta, pedagógico. Isso, social, educacional, pedagógico, onde as mães têm certeza que a criança está sendo muito bem cuidada e, para além do cuidado, a criança está desenvolvendo todo o seu potencial. Então, nós estamos trabalhando para que a gente tenha o mais rápido possível essa demanda atendida. Infelizmente, ainda não temos, por isso por ordem, nós fazemos uma lista por ordem de ligação, né? As mães, as famílias que começaram a ligar desde ontem, e é importante, André, talvez alertar novamente para os pais da importância de, ao ligar, estar com a documentação correta em mãos, né? Porque aí não sobrecarrega o sistema, porque às vezes a gente, para atender aí 5.000 crianças, tem 10, 15 mil ligações, porque a pessoa liga, não está com documentação. Lembrando sempre que a documentação que quem for ligar precisa estar com ela em mãos o nome completo da criança, o nome da mãe ou responsável pela criança, a data de nascimento da criança, a data correta, porque não adianta só dizer, não, meu filho tem 3 anos, tem 4 anos. Nós precisamos da data, o dia, o mês e o ano do nascimento daquela criança, o endereço completo, inclusive com o CEP, o nome de um telefone, o número de um telefone de contato. Então, nós precisamos de tudo isso para que a gente possa efetuar a inscrição daquela criança. Por que nós precisamos de um telefone de contato? Porque ontem nós começamos as inscrições. As pessoas começaram a ligar às 7 horas da manhã, abriu o sistema para essas ligações. Então, à tarde, aquelas que ligaram de manhã, a Secretaria de Educação já retorna uma ligação para aquela família dizendo, porque ao ligar, a família, ela lista 3 CMEIs que ela gostaria de colocar a criança, que eles são mais perto da sua casa, ou são mais perto, às vezes, do seu trabalho. Então, quando é na parte da tarde, nós já temos uma equipe na Secretaria que começa a ligar, dizendo o dia e o horário que a família, que o responsável deve ir à instituição para concretizar, levar a documentação e concretizar a matrícula da criança. Então, é muito importante que nós tenhamos um telefone de contato, que tenha alguém que atenda e que saiba realmente quais são os dados necessários, possa anotar onde que a família, o responsável tem que ir para fazer a matrícula da criança. É sempre bom a gente lembrar, né? Então,
informações sobre a criança, né? Nome completo, nome do pai, nome da mãe, dia, mês e ano de nascimento, um telefone para retorno da secretaria e também... O endereço completo. O endereço completo, inclusive com CEP. E o nome do responsável pela criança. Secretário. Normalmente, nós, preferimos enfrentar filas do que um telefone ocupado. Então, houve um determinado momento, no ano retrasado, onde houve uma sobrecarga. Muita gente acha que se começar a ligar 7 horas da manhã, ela vai ter uma chance maior de conseguir a vaga do que quem liga 8 horas da manhã. E aí há um congestionamento natural. O serviço, o 156, ele funciona de que horas até que horas? E existe essa prerrogativa de quem ligar primeiro tem a vaga garantida? Infelizmente é assim, porque nós não temos um critério que nós possamos definir, né, que às vezes alguém não fique de fora. Então, o critério é esse, quem solicitar a vaga primeiro tem mais possibilidade de conseguir. Mas o sistema está aberto das 24 horas, desde ontem, né, às 7 horas da manhã, funciona 24 horas por dia, funciona sábados e domingos, pela internet também, né, quem tiver acesso, tiver alguma possibilidade de fazer pela internet, é menos congestionado a internet. Exato. Pode também solicitar, cai na lista da mesma forma do que pelo telefone. Então é importante que as pessoas procurem, insistam na ligação. Geralmente no primeiro dia fica muito congestionado, dá pane às vezes no sistema, né, porque o congestionamento é muito grande. A Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura que é responsável pelo telematrícula, ela coloca um número grande de atendentes, né? Nós tínhamos ontem mais de 150 atendentes, mas ainda assim, às vezes no primeiro, no segundo dia, fica muito congestionado, porque as pessoas sabem que tem que ligar o mais rápido possível, porque ela tem mais possibilidade realmente de encontrar naquela primeira instituição, a instituição que é a primeira opção dela. Como eu já disse, ela ao ligar, ela lista 3 instituições, 3 CIMEIs, onde ela acha que seria adequado ela colocar a criança. Aí, numa daquelas, depois nós ligamos dizendo na qual que tem possibilidade da criança ser matriculada. Isso não quer dizer que se nenhuma das 3 opções que a pessoa oferecer à secretaria, se não houver disponibilidade, não quer dizer que essa criança está descartada, não, né? Não, ela pode, a gente geralmente forma uma lista nessas instituições, naquelas 3 instituições que a família listou. Né? Mas, às vezes, ao fazer o contato, às vezes em alguma que ela listou, nós não pegamos criança daquela idade. Por exemplo, nós não temos em todas as instituições o berçário, criança de 6 meses a 2 anos de idade. Então, às vezes as mães dão o nome de um CIMEI, mas lá, para a criança daquela idade, nós não temos vagas. Então, a gente vê numa outra instituição onde a gente tem vaga para aquela idade, a gente conversa com a família, fala, olha, mais próximo aí da sua casa, porque ao fazer a inscrição com esse endereço completo, nós sabemos onde os pais moram e quais são as instituições que nós temos naquelas proximidades. Então, a gente conversa também com a família ao fazer a ligação para ver se, nessa não tem, mas talvez tenha possibilidade de uma outra instituição. Normalmente são os primeiros e os últimos dias que há um congestionamento maior das pessoas buscando, porque o brasileiro também tem essa coisa de sempre deixar para a última hora. O recadastramento biométrico está mostrando isso aí. O serviço funciona durante 24 horas. Então, e é o ano todo, André. Nós não... Mas às vezes tem mais no início agora e no início das aulas, né? Porque às vezes os pais não atentaram para a inscrição, mas quando vê que as aulas vão iniciar, elas começam a buscar também. Mas nós fica aberto de janeiro a outubro o sistema para solicitar a vaga. Por isso que é muito rotativo o número de... Às vezes a imprensa pergunta, mas quantas crianças ficaram sem ser atendidas? É um número muito rotativo, porque uma criança é atendida, depois às vezes ela sai, e nós temos um sistema, assim, que a criança que tem uma vaga, ela fica mais de 30 dias sem aparecer no CIMEI,
sem uma justificativa, a criança perde aquela vaga. Ela é substituída. Nós chamamos uma outra criança que está na lista, né, que está solicitando vaga naquela instituição, a gente oferece essa vaga para uma outra criança. Então, nós tem uma rotatividade grande. Às vezes, a família muda de bairro, muda da cidade, né? Às vezes, coloca a criança, depois uma pessoa da família vem, resolve que não, é mais fácil deixar a criança em casa do que levar para a educação infantil. Muda para outro estado, então, cidade. tem uma rotatividade grande nessa... por isso é importante todo mundo colocar o nome da criança na lista, todos que querem realmente, todas as famílias que querem uma vaga, ligar, ter o nome da criança na lista, né, para que, havendo oportunidade, se não é agora, mas havendo oportunidade, tanto com as instituições que nós vamos abrir ao longo do ano, quanto a crianças, às vezes, que saem e abrem alguma vaga. E, secretária, muitas pessoas falam que não são unidades de ensino e nem CMEIs, são creches, que não educam, não ensinam, apenas são babás. Acho que essa visão vem mudando, viu, André? Porque realmente, até 96, nós tínhamos as creches, eram assim chamadas, né? As creches que eram ligadas à assistência social, Sim. tanto no estado quanto nos municípios. Hoje ela passou para o sistema educativo, e lógico, a gente trabalha o lúdico, a gente trabalha o cognitivo, né? A criança tem brincadeiras livres, mas também tem brincadeiras dirigidas, a criança aprende a ter mais autonomia, as maiorzinhas aprendem a ir ao banheiro sozinhas, aprende a se alimentar sozinha. Que é educação. Que é educação, tudo isso é educação. E aí nós temos, a gente chama de creche, de 0 a 3 anos, a educação infantil a gente divide em 2 etapas. De 0 a 3, que é a creche, e de 4 e 5, que é a pré-escola. Mas hoje o caráter educativo já está muito assimilado, né? Não é um local apenas de deixar a criança porque as mães trabalham. A gente costuma dizer, André, que a educação infantil é um direito da criança. Porque às vezes as pessoas questionam, cobram, falam assim, mas tem mães que ficam lá de perna para cima e colocam as crianças no CMEI. Mas é um direito da criança ir para o CMEI. Não está pensando na mãe. Nós não estamos pensando, lógico, que acaba aliando essa questão também, né, social, das mães que trabalham, assim, ter um local adequado para deixar as crianças. Mas hoje tem essa visão realmente pedagógica, a criança está ali porque é um direito da criança e a criança desenvolve, né, tanto cognitivamente, socialmente, ali naquela instituição. Ela não é só um local de deixar a criança. Independentemente da questão dos pais, é aquela velha história, vamos educar as crianças para não corrigir os adultos, né? Se os pais não têm um compromisso com a vida, pelo menos o Estado, o município, ele tem um compromisso com a criança, né? Para não ter que amanhã ou depois ter que corrigir essa criança. É mais ou menos isso? A gente procura, quanto mais a criança tem uma educação de qualidade, né, e maior escolaridade, mais possibilidades aquela criança tem. Então, lógico que é muito importante a educação e acho que as famílias entendem assim, né, por isso essa procura tão grande para estar nas instituições educacionais desde muito pequenas. Tem aqui algumas perguntas, eu vou passar a primeira para a senhora, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber quando vai melhorar a gratificação do secretário-geral das escolas municipais. Olha, nós estamos conversando isso com o governo, porque nós tínhamos uma lei que dizia que toda vez que aumentasse a gratificação do diretor de escola, aumentava também do secretário-geral. Essa lei, ela não existe mais, mas já era uma tradição. E os diretores das escolas tiveram um realinhamento na gratificação o ano passado e o secretário-geral não tiveram. Então, nós estamos já discutindo isso com o governo. Amanhã mesmo nós temos uma reunião logo de manhã com o secretário de governo, com o secretário de finanças, com o gabinete civil, para a gente definir isso. E, secretária, agora entrando no aspecto da continuidade da educação, o governador Marconi Perillo elegeu o ano de 2014, esse mandato dele, como o ano da educação.
inclusive falou da escola do século XXI, falou de faculdades, coisas assim. Como é que está essa ligação entre município e Estado, já que pouco ou quase nada a gente ouve falar sobre obras ou até mesmo construções de escolas? Essa escola do século XXI, por exemplo, eu acho que ela é só uma maquete, né? Até agora a gente não tem visto essa integração, quando a criança deixa de ser responsabilidade do município e passa a ser do Estado. Há necessidade de uma interlocução entre os poderes para fazer esse processo de transição. Está havendo isso? Olha, a relação da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Estadual tem sido uma relação muito boa. Amanhã mesmo, inclusive, nós estamos marcados para uma conversa com a secretária de Estado da Educação. Nós temos feito, os nossos técnicos também têm se reunido, têm feito estudo de rede, mas nós vimos uma deficiência muito grande de escolas de ensino médio em vários bairros de Goiânia. Nós, inclusive, no ano passado, estávamos transportando alunos do ensino médio, né, para outros bairros, por exemplo, do Jardim do Cerrado. Lá há uma deficiência de construção mesmo de colégio de ensino médio. Nós já temos lá 3 escolas, 2 CIMEIs, estamos construindo mais uma escola, mais um CIMEI, mas o Estado também precisa investir ali naquela região e construir escolas de ensino médio, porque nós estávamos transportando os jovens para as escolas do Estado de ensino médio, porque ali não tem uma instituição onde eles possam estudar. E em Goiânia, nós temos muito pouca construção do Estado. E nós temos, pelo contrário, a gente tem visto em Goiânia, fechamento de algumas escolas que existiam. Mas a gente tem feito um estudo de rede, que nós chamamos, para ver nos bairros onde o Estado tem uma escola que por acaso esteja vazia, onde nós temos uma escola superlotada, a gente faz essa discussão para a gente ver as possibilidades do Estado atender uma parte daqueles alunos, nós atendemos outra. Então, desse ponto de vista técnico, nós temos tido uma relação muito boa e feito estudo de rede, visto onde a gente precisa investir mais, onde o Estado pode assumir alguns alunos que estavam na rede municipal. Essa discussão a gente vem fazendo. Mas tem vários bairros que nós sentimos essa falta, especialmente de educação de escola de ensino médio do Estado. O ano passado houve houve digamos aí, um grupo, nós não podemos chamar de categoria, nem sindicato, nem nada, até mesmo porque foi um grupo que se manifestou e ocupou o plenário da Câmara, durante muito tempo ali ficou, e a gente tinha uma preocupação, inclusive conversando com o Sintego ele disse que aquele movimento não tinha ligação direta com o Sintego, era um movimento independente, mas de forma direta acabou atrapalhando ou acabou interferindo no ano letivo das crianças, inclusive havia questão de reposição de aulas, essas coisas assim. Foi sanado? Ainda existem algumas escolas que ainda estão repondo essas aulas? Não, nós tivemos várias escolas que fizeram reposição até 18 de janeiro, por isso que nós estamos dando aí um intervalo de 15 dias, porque o nosso estatuto diz que os professores têm férias de 30 dias em julho e um recesso de 15 dias no final do ano. Então, todas as escolas fizeram o seu calendário de reposição, aquelas que tiveram mais aulas para serem repostas foram até 18 de janeiro, e algumas vão iniciar o ano letivo, aquelas que não fizeram greve ou fizeram menos dias de greve vão reiniciar o ano letivo no dia 27 de janeiro, e as demais vão reiniciar no dia 3 de fevereiro. Então, as que vão reiniciar em 3 de fevereiro, elas vão ter alguns sábados durante o ano letivo que elas vão ter que trabalhar para que a gente possa cumprir os 200 dias letivos, porque nós procuramos cumprir a legislação que diz que tem que ter o recesso de 15 dias. Então, encerrou o ano letivo de 2013, no 18 de janeiro, foi o máximo que foi, algumas escolas foram até o dia 18, e aí nós vamos iniciar, estas vão iniciar dia 3 de fevereiro. Naquela época, naquele episódio que aconteceu, muitas coisas que eram reivindicadas
já estavam sendo cumpridas, né? Inclusive eu me lembro, sem paixão partidária, sem nada, eu me lembro que o prefeito Paulo Garcia, por iniciativa própria, ele já determinou o reajuste do salário dos professores e também, como é que assim, eu sei que é desagradável a gente falar sobre isso, mas eu vi e sentia uma certa injustiça contra a senhora, porque acompanho o trabalho da senhora há muito tempo. Quando a senhora era parlamentar, estava em Brasília, eu já acompanhei o trabalho da senhora por onde a senhora esteve, e ali eles confundiram a pessoa Neide Aparecida com a secretária e contra a secretária destilaram todo o seu veneno. Como é que a senhora se sentiu naquele momento onde a senhora era alvo de determinados objetivos que não era a questão da educação? André, nós temos muita tranquilidade para tratar essas questões. Lógico que eu entendo que as pessoas têm que ter um mínimo de respeito, né? E dizer a verdade, não inventar coisas, né, para convencer a categoria. Às vezes a gente viu muitas questões que não eram verdadeiras serem ditas como se fossem, né, como se fossem verdades. E nós trabalhamos para mostrar para a categoria todo o esforço que a Secretaria de Educação vem fazendo para manter a carreira dos profissionais do magistério, para manter o piso. Goiânia continua pagando 7,3% acima do piso nacional. O piso vai reajustar agora a partir de janeiro, né, já foi definido pelo Ministério da Educação o percentual. O prefeito está conversando, inclusive, com a Câmara para ver se vai chamar uma sessão, fazer uma autoconvocação para aprovar o piso, porque mesmo sendo uma lei nacional, o município tem que aprovar aqui, né, para que ele possa pagar. Então, nós buscamos atender às demandas da categoria. Lógico que tem muitas coisas que eu acho que são justas e a categoria reivindica e que às vezes não é possível, porque como gestor você tem que olhar os dois lados, né? Eu sou também profissional da educação, da rede pública, sempre fui professora de rede pública, sempre defendi a valorização profissional, mas você tem que olhar também as questões orçamentárias, né? Não adianta fazer um compromisso que depois a prefeitura não tem orçamento para cumprir. Então, nós procuramos fazer isso, estamos ainda procurando corrigir algumas questões que ficaram, aquilo que nós nos comprometemos de pagar algumas questões que tinham ficado para trás, de diferenças salariais, nós definimos, nós colocamos uma equipe na Secretaria de Gestão de Pessoas para fazer todos os levantamentos, porque eles diziam que não tinha uma equipe suficiente. Esses levantamentos foram feitos, acordado com a categoria, esse passivo que havia está sendo dividido em 3 meses, né, janeiro, fevereiro e março, para pagar essas diferenças. A diferença é assim, André, a pessoa pede uma titularidade, porque além do seu salário, do seu vencimento, se você faz uma especialização, faz um mestrado, faz um doutorado, você tem um salário, um percentual a mais, que chega até... É uma gratificação que vai de 10% a 50%, que nós chamamos de titularidade. E no ano passado, em alguns momentos, essa titularidade, a pessoa solicitou, passou a receber a titularidade, mas a lei diz que ela tem direito desde o dia que ela solicitou. Se faz uma avaliação, o certificado dela está correto, ela tem direito, então a partir do que ela solicitou, do que ela deu entrada no pedido, ela tem que receber. E em alguns meses a prefeitura pagou, tem direito, começou a pagar e a diferença para trás ficou. Então foi essa diferença que nós fizemos, que já estamos, a prefeitura já está pagando a partir desse mês. Então foi a própria categoria dizia que era melhor que se dividisse, porque também se pagasse às vezes o montante todo de uma vez, o imposto de renda também era mais alto, então isso foi dividido e está sendo pago. Com relação ao auxílio locomoção, houve um compromisso do prefeito que naquele momento não dava para pagar para todos os profissionais, como a gente fez, o valor que alguns recebiam, que eram
os R$300, então fez um compromisso de recompor esse valor a partir de janeiro deste ano. Já foi para a Câmara, já aprovou, já está na folha de janeiro os 26,5% a mais no auxílio locomoção para os professores. Então, os compromissos que a Prefeitura assumiu, ela está cumprindo, e essa valorização do profissional nós achamos que é muito importante, porque o professor, o administrativo, o profissional da educação, ele é a peça-chave na escola. Né? Você pode até não ter uma estrutura física da escola muito boa. Se tiver uma equipe compromissada, qualificada, ela acaba superando aquela deficiência da edificação. Então, nós sabemos que os profissionais são muito importantes e a gente tem procurado essa valorização. Lógico que muitos acham que o salário ainda é baixo, né? Querem mais, né? É um direito do trabalhador reivindicar mais, mas a Prefeitura também tem a responsabilidade de ver o que é possível e o que não é possível pagar. Até mesmo porque existem outras demandas, né? Saúde, a questão mesmo habitacional, a questão da manutenção da cidade. Então, apesar de ter uma verba específica para a educação, mas nem sempre ela é suficiente para cobrir toda a demanda. Ou estou errado? É claro, né? Nós temos todos os municípios, eles têm por obrigação constitucional de aplicar os 25% na educação, mas aqui nós já aplicamos em pagamento de pessoal um índice muito elevado desse valor. Né? Todo o Fundeb que nós recebemos vai para a folha de pagamento e a Prefeitura ainda paga 1/3 a mais para cumprir a folha de pagamento. Então, é um valor alto, né? Se nós temos inúmeras escolas de educação infantil, os CIMEIs, nós temos em cada sala de aula, com no máximo 20 crianças, nós temos 2 profissionais. Quando você fala numa infraestrutura grande do CIMEIs com 5 refeições, você tem que pensar que você precisa um número maior de pessoal de limpeza, você precisa um número maior de pessoal de alimentação. Para você ter uma ideia, André, os nossos CIMEIs padrão, que é para 160 crianças, nós temos de 70 a 80 profissionais em cada CIMEI. Isso significa praticamente 2 profissionais por criança na educação infantil. Então, isso é importante, eu acho que tem que continuar, né, porque precisa de uma educação de qualidade, mas o orçamento da Prefeitura também, às vezes, não abarca tudo aquilo que nós gostaríamos. E, lógico, tem a infraestrutura da cidade, tem a saúde, né, tem a mobilidade urbana, que todo mundo quer melhorar a mobilidade, melhorar o transporte, né, as vias públicas precisam ser melhoradas. Porque não adianta ter escolas de qualidade se as pessoas não têm acesso, se as pessoas não têm uma boa alimentação em casa, se elas não têm uma estrutura social, ou seja, se elas não têm mecanismos para chegar a essas escolas, a esses centros educacionais, digamos aí, bem alimentada, segura, e outros detalhes também que acabam influenciando ou então agregando a questão da educação, que não está presa só à escola, né? Claro, nós temos toda uma infraestrutura da cidade que precisa ser olhada, né? Precisa ser reestruturada, e há uma cobrança da população com relação a isso também, né? Então, e quando se fala em pagar impostos, às vezes as pessoas não querem pagar. Nós vimos agora uma recomposição que o prefeito estava fazendo no IPTU, né? E que não foi aprovado na Câmara. Então, isso seria um orçamento a mais que nós teríamos também para a educação. Eu quero pedir respeito aos nossos patrocinadores, que em função da importância dessa entrevista, né, nós não vamos fazer intervalo comercial, até mesmo porque nós temos 20 minutos. A senhora falou que 1 hora era muito, né? Assuntos para tratar e temos só ainda mais 20 minutos. Mas essa questão mesmo do IPTU, eu falei várias vezes aqui, a notícia às vezes era maior do que a informação. Nesse caso, a notícia venceu a informação, porque ao não fazer para mim foi uma injustiça fiscal, porque eu acho que existem muitas pessoas que poderiam pagar,
Agora todos vão pagar, algumas pessoas seriam isentadas da taxa de pagamento, mas, ou seja, a mídia e a notícia foi maior do que a informação. E aí aplicou-se uma derrota ao executivo e isso reflete diretamente nos caixas. E como é que vai se dar a partir de agora? Toda a avaliação que foi feita seria um realinhamento na tabela do IPTU. Foi mostrado, comprovado pela prefeitura que a maioria das edificações estão com os valores venais muito abaixo da realidade, né? E o que queria no IPTU, lógico que não é da minha área, né? O secretário de Finanças, secretário de Planejamento, o prefeito fez todos os estudos técnicos necessários. Esses estudos foram apresentados, mas a Câmara entendeu que não era o momento e isso não foi aprovado. Lógico que isso, nos 25% da educação, faz diferença. Nós vimos, por exemplo, quando o governo federal faz a redução do IPI, né, do imposto dos veículos. Isso reflete diretamente no que nós recebemos para a educação, né, porque a educação vive de um percentual dos impostos que são pagos no país. Então, a gente tem que preocupar com tudo isso. Acho que o prefeito tem se preocupado, tem levado com muita seriedade, com muita responsabilidade a administração pública, mas a Câmara entendeu que não era o momento e isso não foi aprovado. Então, não cabe nem a gente também julgar, né? Porque é um outro poder, é um poder que é autônomo e eles entenderam, a maioria entendeu que não era o caso de fazer o realinhamento. Mas ali estava previsto realmente que aquelas casas, aquelas residências, né, nos bairros que tinham um valor venal pequeno, elas estariam isentadas de pagar qualquer imposto daquela casa. Mas aquelas que também têm uma casa melhor, um comércio, grandes comércios, ia pagar um pouco mais de imposto. Exato, né? exato. Isso e é a verdade. Câmara... Vamos falar dentro desse assunto, secretária, vamos dar continuidade. Não foi uma derrota agora sim, vamos falar do PT, do PMDB e dos partidos aliados. Não foi uma derrota imposta pela oposição? Não faltou por parte do município, do executivo, ter um articulador, porque o governo do estado tinha articulador de plantão lá, inclusive conferindo cada voto de cada vereador para saber se realmente ele estava votando de acordo com aquilo, com o interesse do governo do estado. Inclusive, muitos vereadores votaram já fazendo pose para a campanha eleitoral do ano que vem, que vai dizer assim, eu votei contra o reajuste do IPTU. Não faltou por parte aí da base aliada um trabalho maior de convencimento ou até mesmo de diálogo com a sociedade para mostrar que o reajuste ele é necessário até mesmo porque através de recursos públicos que se melhora a qualidade do serviço prestado ao cidadão? Olha, André, nós vamos chegando num ano eleitoral, né? Sim. Esse ano nós temos eleições e esse acirramento ele acaba ocorrendo. Eu acho que de uma forma, às vezes até equivocada, porque eu acho que o que é bom para toda a população, por mais que aqueles que iam pagar mais impostos acham que isso não é bom para eles, né? Mas eu acho que era bom para toda a população à medida que aqueles que tinham pequenas casas, pequenos comércios estariam sendo isentados dos impostos. E acho que essa forma de intervenção no governo do estado na gestão do município ela é muito ruim, né? Quem sai perdendo com isso é a população. É porque todos os programas e projetos que o prefeito tinha para esse ano podem não se viabilizar porque não tem um orçamento suficiente para que isso possa ser feito. Eu acho que uma coisa é o período eleitoral, cada um tem os seus partidos, cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu programa de governo. Outra coisa é interferir numa outra gestão, já pensando em prejudicar um partido ou uma pessoa, porque ela pode ser uma possível opositor na eleição. Eu acho que isso é muito ruim para a população. E para a democracia. Né? E para a democracia do nosso país. Acho ruim que o governador tenha bancada na Câmara de Vereadores,
Porque eu não vejo o prefeito falar que vai interferir em qualquer assunto da Assembleia Legislativa, que seja de interesse ou não do governador do Estado. Então, é ruim que o governador do Estado intervenha nos assuntos da Prefeitura e nos assuntos da Câmara de Vereadores. Mas isso ocorre, né? Nós temos que saber conviver com essas questões, fazer a discussão, conversar com a nossa bancada, mas nós sabemos que a bancada do PT e do PMDB não é suficiente para aprovar qualquer projeto na Câmara de Vereadores. Por isso que é importante fazer aliança, fazer discussão com outros partidos que às vezes não têm um alinhamento com o governo do Estado, por exemplo, né? Em determinados momentos vota, às vezes até naquilo que eles estão propondo, em determinados momentos não vota com o prefeito, e o prefeito tem tido esse diálogo permanente com a Câmara, buscando todos os projetos que faz um diálogo com todos os vereadores, no sentido de que eles sejam aprovados, né? Mas, às vezes, isso não é suficiente. E como é que está essa situação interna do PT? Já que foi assim, a imprensa, ela acabou fomentando um mal-estar entre Antônio Gomide e Paulo Garcia, porque o prefeito Paulo Garcia, em momento algum, se lançou candidato. Aí houve uma pressão e começaram a discussões dizendo que o prefeito não estava indo a eventos, e aí abriu espaço para Antônio Gomide, que o PT tinha que ter candidato, e aí surgiu uma situação um tanto incômoda dentro do partido. Como é que está sendo administrado isso? Eu acho que às vezes alguns acabam mordendo a isca que a oposição joga, né? Porque isso só interessa, essa divisão interna do PT, ou essa divisão do PT com o PMDB ou com outros partidos aliados, só interessa à oposição, né? Ou a situação no Estado, né? A oposição, esses partidos, eles acho que têm que ter muita coerência, muito diálogo, para que a gente possa construir uma oposição realmente com capacidade para ganhar o governo do Estado. Acho que o prefeito tem falado muito bem. Ele disse, olha, eu nunca coloquei o meu nome para ser candidato, Sim. Nunca disse que seria candidato, portanto, eu não estou retirando meu nome. Eu só estou avisando que eu não coloquei meu nome, não estou colocando, portanto, eu não sou candidato. Né? E que nós entendemos que a aliança com o PMDB ela é prioritária. Agora, colocar um nome à disposição dos partidos de oposição para ser discutido, para ver um pouco mais à frente quem é o candidato, quem é a cabeça de chapa, numa chapa de 3 membros da chapa majoritária, quem vai ser o candidato a governador, a vice, a senador, acho que isso nós temos colocado, nós estamos mostrando, olha, o PT tem nome, o nome do PT é o Antônio Gomide. Agora, eu acho que não dá para internamente ficar um companheiro falando do outro, porque assim, se ele acha que assim ele está crescendo, eu acho que pelo contrário. Né? Se a gente entrar nesse discurso que interessa ao governo do Estado, que interessa a situação, né? Nessa isca que ele coloca, porque eles colocam muito isso para que os próprios partidos se degladiem entre si, enquanto isso eles vão crescendo. Né? Então, acho que a gente não pode cair nesse engodo de divisão entre nós. Todo mundo sabe que a situação hoje não está bem colocada no cenário, né? Que a oposição tem chance, sim, de ganhar o governo do Estado, mas tem que ter humildade, tem que ter disposição para o diálogo, para que nós possamos ter uma chapa forte e para que nós possamos disputar realmente o governo do Estado. E o que nós defendemos é que nós tenhamos uma chapa forte e que ninguém seja vetado por antecedência. Não pode dizer, não, o Antônio Gomide não pode ser o cabeça de chapa, ou o Iris Rezende não pode ser, ou o Júnior Fibroi não pode ser o candidato. Não, os nomes estão sendo colocados. O PMDB tem nomes, o PT tem nomes. Vamos discutir e formar uma chapa forte para que nós possamos disputar em igual condições o governo do Estado. Acho que é isso que nós temos que fazer. E é esse rumo que nós devemos tomar. Nós temos a reunião do diretório do PT neste sábado, estamos conversando entre nós internamente no partido para que nós saiamos dessa reunião do diretório com uma proposta factível. Dizer, olha, o PT tem um nome,
O PT não tem o propósito de sair sozinho. O PT tem um nome para sair numa chapa que nós achamos que deve estar com o PMDB, com outros partidos. Nós achamos que, inclusive, só o PT e o PMDB, o risco de perder é maior se sai só os dois partidos. Nós achamos que devemos buscar, dentro de uma discussão programática, buscar outros partidos também para essa aliança. Mas a primeira coisa é uma unificação entre nós, né? Se nós que já estivemos juntos na eleição passada, estamos juntos em várias prefeituras de Goiás, se a gente começar essa divisão entre nós mesmos, né, a nossa chance de eleição é menor. Mas não é natural do PT? O PT nunca se entende, mas no final ele sempre se entende. Já não é histórico isso no PT, já que o PT é um dos poucos partidos que tem ali a consulta aos membros, aos militantes, essas coisas, sendo que outros partidos, o militante sequer ele participa da atuação do partido. O PT, historicamente, ele começa desunido, mas termina a eleição unida. Esse ano, o que diferencia nisso? A senhora acha que deveria já estar unido? Não, o PT tem essa questão de cada um colocar suas ideias. Sim. Né? Cada liderança dentro do partido pode colocar a sua proposta, suas ideias, debater, e depois nós vamos para as instâncias partidárias. Né? As instâncias é o diretório, é o encontro municipal. O Diretório Nacional já define um calendário para esse ano eleitoral, né, que até final de março nós temos que tomar uma definição, se nós vamos ter candidatura própria, se nós vamos estar numa aliança, é essa definição que nós temos que tomar. O que a gente não pode, André, às vezes ficar, como ocorreu agora, né, de ter palavras ofensivas de lideranças internas do partido. Isso não contribui. Que não agregam absolutamente nada. Não agrega nada, não contribui para o processo eleitoral, não contribui para a democracia. Agora, o debate de ideias ela é uma coisa muito interna do PT. Tanto que as eleições internas para escolher a direção do partido, desde o diretório zonal, né, que nós temos 10 em Goiânia, são 10 zonas eleitorais, são 10 diretórios zonais, até a direção nacional é eleita por todos os filiados do partido, né, no Brasil todo. A mesma coisa, se você vai definir, se vai ter candidatura própria, se vai fazer aliança, que tipo de aliança, definir um programa mínimo de governo é feito com todos os delegados que foram já escolhidos no processo eleitoral de novembro, já escolheu os delegados que vão agora votar nos encontros para definir que tipo de aliança que nós queremos fazer, com quem que nós vamos fazer, nós vamos ter candidatura própria, nós vamos estar numa aliança, ou nós temos um candidato para numa aliança, podendo ser também ele o candidato, o cabeça de chapa, né? Então, o PT tem feito isso e neste ano não está sendo diferente, nós estamos trabalhando, já fizemos reunião da executiva estadual, teremos o diretório estadual, teremos o encontro estadual com todos os delegados que foram eleitos, para decidir qual é a linha que nós queremos. Agora, uma coisa, você pergunta qual a minha opinião. A minha opinião é que a nossa prioridade é a reeleição da presidenta Dilma. Sim. Essa é a nossa prioridade número 1. Para eleger, para que a presidenta Dilma tenha mais votos em Goiás, qual que é melhor? Nós termos um cabeça de chapa? Nós estarmos numa aliança mais ampla com aqueles que defendem a reeleição da presidenta Dilma? Eu acho que o melhor é isso. A prioridade é reeleger a presidenta e, para isso, nós temos que trabalhar com todos aqueles que têm a mesma proposta, que estão com esse mesmo intuito de reeleição da presidenta Dilma, para que nós tenhamos uma chapa forte em Goiás. Até mesmo porque eu entrevistei o presidente Rui Falcão, e ele disse que todo partido tem um projeto nacional e o PT não pode fugir à regra. Então, todos os esforços devem ser concentrados para que haja um projeto nacional. Só que do lado de cá estão tentando polarizar uma disputa entre Íris e Marconi Perillo para que não haja espaço
para que outras discussões ou outros partidos possam também fazer parte dessa eleição. Prefere uma polarização entre os dois nomes e que os outros partidos fiquem de fora, e aí até mesmo o PT, que tem essa função, né, de dar continuidade ao governo da presidente Dilma, acaba sendo afetado, inclusive com o discurso do PSDB, com o discurso de Eduardo Campos, de Marina Silva, desse pessoal todo. Diz que o PT abriu mão da sua ideologia em função da manutenção do poder. Eu acho que o PT, lógico, como todo e qualquer partido, tem que ir se mudando, adequando à nova realidade, mas o PT nunca abriu mão dos seus princípios, né? E um dos princípios do PT no governo é fazer um governo voltado para a maioria da população. Isso acho que ninguém tem condições de dizer, olha, o governo Lula ou o governo Dilma é um governo voltado para as elites, como foram sempre os governos do Brasil. Acho que isso, ninguém tem condições de dizer isso, né? Quando a gente vê mais de 1 milhão de jovens se inscrevendo para o ProUni, né, que é um programa do governo federal em que aqueles que têm baixa renda, aquelas famílias de baixa renda têm condições de colocar o seu filho num curso de medicina, num curso de odontologia, num curso de engenharia, numa licenciatura para ser professor. Então, coisa que nunca existiu nesse país, né? Os cursos superiores chamados de ponta, que chamavam de pontas, era só para os filhos daqueles que tinham muito dinheiro. Hoje a gente vê possibilidade de jovens, de qualquer jovem fazer um curso dessa natureza. E nós vimos aí mais de 1 milhão de inscritos, mais de 200 mil novos jovens que estão ingressando nas universidades através do ProUni. Nós estamos vendo com Bolsa Família, que às vezes há críticas, né, dizendo que o Bolsa Família é um programa que deixa as pessoas mais preguiçosas, porque tem o Bolsa Família, não precisa trabalhar. Pelo contrário, quem diz isso não conhece o programa. O Bolsa Família é um programa voltado, sim, para dar condições, especialmente à infância, né, às crianças de famílias de classe econômica menos favorecida, mas também é um programa que incentiva as famílias, os pais, a fazer curso de qualificação, a entrar no mercado de trabalho. Quantas pessoas a gente vê dizendo que agora ela está trabalhando, ela está recebendo um salário, ela não precisa mais do Bolsa Família, dizer isso com orgulho. Então, acho que são programas que são premiados pelo mundo inteiro, porque é um programa de melhoria da renda das famílias que o país vem fazendo, com um ótimo resultado. O número de crianças na educação infantil, porque se Goiânia tem as condições de colocar abrir cada vez mais vagas na educação infantil, não é por um esforço apenas do prefeito, mas por um esforço também do governo federal. Tá, mas não falta, o governo federal ele é muito bom nas suas ações vamos colocar assim, não vou falar propaganda, não vou falar isso, porque pela lei, todo governo ele é obrigado a dar visibilidade às suas ações. Aí tem gente que chama de propaganda política, essas coisas. O PT aqui em Goiânia não está errando nesse aspecto? Lógico que uma cidade ela não tem o mesmo volume de verba para investir nos meios de comunicação, para mostrar as suas ações, né? E o governo do município de Goiânia, eu acho que não tem esse orçamento tão folgado para mostrar, talvez, para a população, num maior volume, o que ela está fazendo, quais as ações importantes, quais são as obras importantes na cidade. Acho que o governo tem procurado mostrar isso, tem procurado trabalhar, mais do que fazer uma propaganda, o governo tem procurado levar até a população aquilo que ele está fazendo. Mas, às vezes, não consegue fazer com o volume que isso é necessário. Tá, o tempo passa, nós temos mais 2 minutos só. Qual vai ser o principal adversário da presidente Dilma nas próximas eleições, já que pesquisa após pesquisa tem mostrado aí que ela tem reconquistado a intenção de voto dos eleitores? É o quê? São os movimentos sociais ou os movimentos de rua, economia
oposição, na opinião da senhora, qual vai ser o principal desafio para a reeleição da presidente Dilma agora nesse ano? Eu acho que nós temos aí nomes respeitados que serão oposição, que serão candidatos. Eu acho que a gente não pode também dizer, não, tá tudo muito bem, a oposição não é problema, não nos preocupa, não oferece risco. Acho que não. Toda eleição, ela tem o risco de ganhar e o risco de perder, né? Eu acho que hoje a presidenta Dilma tem mais possibilidade de ganhar do que de perder, mas a gente tem que ter essa preocupação de apresentar um programa de governo factível, convincente para a população, fazer as alianças certas, né? Não só para o governo federal, mas nos estados. Por isso a nossa preocupação com Goiás, por mais que Goiás represente 3% do eleitorado brasileiro, mas são 3%. Quantos presidentes, quantos governadores não ganharam por menos do que isso, né? Por menos de 3%. Então, por isso que eu digo que a reeleição da presidente Dilma é uma prioridade número 1, porque nós temos um projeto nacional, né, um projeto de Estado que está sendo implementado no Brasil, nós achamos que deve continuar, e para isso nós temos que nos preocupar com cada Estado, o que está ocorrendo no Estado, por que às vezes os partidos que apoiam nacionalmente a presidenta Dilma aqui no Estado estão divididos, e por isso o PT já tem uma decisão, viu, André? A decisão é o seguinte, em cada Estado, a aliança o Estado tem autonomia para decidir aliança. Para decidir candidatura própria, o Estado não tem autonomia, né? Os nossos presidentes estaduais não têm, tem que ser discutido com o nacional. Se a gente definir aqui que nós não vamos na aliança com o PMDB, com vários outros partidos, que nós vamos ter um candidato próprio, que o PMDB vai ter um candidato próprio, a direção nacional vai vir conversar conosco, com o PT aqui do Estado, e definir se vai ter candidatura própria ou não, né? Porque o nosso projeto nacional que é o mais importante, não é o projeto local. Secretária, aí falamos, né, mais de uma hora, o tempo passou e muito assunto ainda a ser debatido. Eu quero agradecer muito pela gentileza da senhora e eu acho que essa postura, eu sempre falo, eu trago poucas pessoas ligadas à política aqui no estado de Goiás, porque poucas merecem meu respeito. A senhora é uma delas que tem o que dizer. Eu queria convidá-la para vir ao domingo, onde a gente tem 1h30, temos mais tempo para falar, porque além da questão da educação, temos uma questão política também. A senhora tem uma trajetória política que credibiliza a senhora e credencia a senhora a falar sobre essas questões da política. Pela entrevista de hoje eu agradeço e já faço um convite para que a senhora possa vir a um domingo aqui falar conosco especificamente sobre essa questão da política, porque para o eleitor ele acaba sendo uma peça fundamental, mas ao mesmo tempo descartável, o que aconteceu nessa questão da votação do IPTU. Utilizaram, mas o preço a ser pago depois vai ser muito grande. E é bom conversar com pessoas esclarecidas igual a senhora. Então, agradeço muito pela gentileza e já fica o convite para que a senhora volte aqui para falarmos justamente sobre essa questão, né? Eleição 2014, que agora é o tema do Brasil. Eu agradeço mais uma vez, André, essa oportunidade. Agradeço pela sua gentileza, né? Acho que você, para além de ser aqui o apresentador, de ser um repórter, é um amigo muito querido. E eu fico sempre muito feliz por poder estar aqui, estar conversando também com o telespectador, estar esclarecendo algumas questões da minha área de atuação, porque eu acho que nós que somos agentes públicos, nós temos essa obrigação, né, de estar sempre prestando contas daquilo que nós estamos fazendo. Eu agradeço muito essa oportunidade. Estamos aí à disposição para vir em qualquer outro dia para que nós possamos debater outros assuntos. Vamos marcar. Secretária, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora e parabéns pelo trabalho que a senhora tem feito. É digno de respeito, porque são poucas as pessoas que teriam condições de cuidar de 140 mil alunos, professores e pessoas que estão na rede de ensino, que é uma população muito maior do que muitas cidades, e a senhora tem feito com muita competência, por isso tem meu respeito e meu agradecimento pelo fato de ter vindo até aqui. Nós estamos indo embora, a todos vocês, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus, estaremos de volta amanhã. Até lá.
Goiás.